Ótimo. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer aqui fazer essa live com os amigos aí do Grupo GEM, meu querido amigo editor, professor Henderson Furst. E vamos ver se hoje funciona, né? No sábado eu tentei fazer uma live com o Jurisconsult, estava muito congestionado e eu não consegui, mas vamos ver se hoje a gente consegue aqui. Acho que vai dar certo. Parece que está todo mundo ouvindo. O retorno que eu estou recebendo aqui da turma, está todo mundo ouvindo. Creio que vamos até o final aqui funcionando. Ok. Deixa eu só arrumar aqui minha câmera. Ótimo. Bom, eu queria começar te falando, Flávio, só um pouquinho, né? Essa live ela dá início à nossa campanha de Vamos Maratonar Livros, que é uma iniciativa do GEM Jurídico, em que nós vamos colocar vários livros em promoção e começaremos justamente com o Manual de Direito Civil, volume único, professor Flávio Cartucci, que entrará a campanha no ar e vai estar com um super desconto. Eu convido todo mundo que gosta do professor Flávio, as pessoas que estão aqui online, admiram o professor Flávio, estudam por ele. O livro dele, uma das suas principais obras, vai estar numa super promoção para todos. Fica o convite, então. Então vamos começar. Qual é o percentual, Henderson? Pode falar, não? Deixa a turma entrar lá. Eu quero que eles entrem mais lá. De 30, né? Oi? É mais de 30? Bem mais do que 30. Eu diria que eu nunca vi esse número de promoção ao vivo no site da editora. Vale a pena ir lá conferir, gente. E é conferir também porque, além dos super descontos que vão ter com horários, né, próprios, vai durar 48 horas, nós vamos também ter uma super seleção de cada semana, obras específicas para objetivos diferentes que nós podemos aproveitar a quarentena para desenvolver e ampliar nossos estudos, aprofundarmos. Creio que nossos leitores vão ter ótimas surpresas e vão poder não só aprofundar os estudos, mas também ter à disposição na manga novos serviços para oferecer aos seus clientes, para aqueles que advogam. Creio que é um momento de pensarmos em inovações e conte conosco para isso. Pedindo Flávio, também, se possível, Henderson, o Código Civil comentado também mais à frente, se for possível colocar ele também aí, se for possível, né? Fica o meu pedido. Vamos estudar com carinho isso aí. Aliás, eu espero que todos conheçam o Código Civil, que é um produto maravilhoso, né? Um comentário para esses tempos que nós estamos vivendo. Só fazer uma nota, tem muita gente perguntando sobre o projeto que a gente vai falar, né? O 1179 de 2020. Eu estou trabalhando no projeto junto com a comissão de juristas, né? Professor Otávio Luiz, professor Rodrigo Xavier. Mandei também proposta para o senador Rodrigo Pacheco, propostas, né? Ele acabou aceitando uma delas, que foi a emenda 49, que trata de guarda de filhos, que acabou não passando, mas nós vamos esperar, esse projeto deve ser aprovado, ele foi para a Câmara, nós vamos atuar na Câmara também, né? Uhum. Ainda não é o momento de publicar sobre ele, né? Eu acho que nesse momento até a gente mais atrapalha do que ajuda, né, querendo firmar teses, né? Então eu estou atuando, quero dizer a todos os leitores, os amigos, que eu estou atuando nesse projeto. Ele está indo para a Câmara. Nós vamos tentar lá, eu, o professor Simão, o professor Bunazar, nós estamos trabalhando em conjunto, em coautoria. Vamos tentar ainda aprovar algo sobre guarda de filhos, sobre testamento particular de emergência, né? Então, quando sair essa lei, eu devo fazer um adendo de comentários e colocar na sala de aula virtual que acompanha os livros, né? A nossa sala virtual foi pioneira nos livros jurídicos, né? Já tem, o terceiro ano já, né? Terceiro ano já. Terceiro ano. Nós começamos em 2018, foi uma ideia conjunta nossa, e não são só aulas, eu vou gravar também vídeos, né? Nós já temos lá na sala virtual aulas sobre a lei da liberdade econômica, e eu pretendo também gravar aulas e também fazer lá uma nota, um adendo sobre essa lei, né? Um mini Código Civil que vai ser aprovado com certeza nesse ano de 2020, por conta da pandemia de Covid-19. Para quem não conhece ainda a sala de aula virtual do professor Flávio Cartucci, é um espaço virtual de interação do autor com os leitores. Então, ali, tudo que o autor escreve, o professor Flávio escreve, ele coloca ali seus textos, ele coloca textos de convidados. Quando tem alguma mudança importante, ele já escreve, coloca ali, ele grava vídeos. Então, o tempo todo o professor está participando ali, de modo que o livro está sempre atualizado, é uma proposta inovadora, tem muitos instrumentais ali para ajudar no cotidiano dos nossos leitores, dos professores e alunos também estarem sempre atualizados. Flávio, você lembrando uma coisa que, só lembrando um detalhe aqui, o Henderson,
Cada livro ele tem um acesso, né? Ele tem um acesso por um código, né? E por meio desse código você consegue acessar a sala virtual e ter todo o conteúdo, tá? Não assustem ao latir do cachorro, fazer home office tem esses probleminhas. Daqui a pouco passa Daqui a pouco chama o Enzo aí para dar oi também para todo mundo. Acho que o Enzo está dormindo, o Pietro está acordado. Daqui a pouco tem que ir lá acordar. Vamos lá. Flávio, você comentou uma coisa muito importante, que é dessas potenciais mudanças legislativas por causa do coronavírus, né, do Covid-19. O Covid-19 está impactando todo o nosso sistema jurídico, além do ordenamento, o próprio sistema mesmo. Como você está avaliando no mundo todo? A Alemanha, inclusive, já reagiu apresentando uma lei de transição dos regimes jurídicos neste momento. O Brasil está correndo também, apresentando um projeto de lei acerca disso. Eu queria que você comentasse como você vê o direito civil, se ele está apto, se os instrumentais já previstos estão aptos para lidar com o impacto nas relações jurídicas privadas que nós temos. Olha, Henderson, o direito civil, como você bem sabe, ele não é melhor ou ele é pior do que outro ramo do direito, mas ele é o mais experimentado de todos, né? O meu amigo professor Bunazar costuma dizer que o direito civil não é ramo do direito, ele é tronco, né? Porque foi o primeiro que surgiu, ele é o mais experimentado. E nós temos figuras no Código Civil, vou citar algumas: impossibilidade da prestação, revisão por onerosidade excessiva, teoria da imprevisão, caso fortuito e força maior. Esses institutos, eles existem há séculos, alguns até milênios, né? Lembra aí a máxima res perit dominum, a coisa perece para o dono. E esses institutos já passaram por isso. Já passaram por pandemia, já passaram por crise econômica, já passaram por guerra, né? O ambiente que a gente vive hoje, apesar da humanidade estar evoluída em muitos aspectos, na medicina, na tecnologia, em certo sentido até na organização, né? Na informação, na organização, né? 30% da humanidade está em isolamento, né? Isso é um fenômeno, né? O direito civil ele consegue resolver os problemas, né? Ele já passou por outras crises, ele consegue resolver, mas ele precisa de alguns ajustes, né, para resolver diante da realidade. Eu acho que esse projeto de lei, que é uma colaboração do judiciário com o legislativo, acaba trazendo uma solução. Você citou, ou soluções, né? Você citou aí a Alemanha, foi muito inspirado no projeto alemão, né? Inclusive, nós temos lá a suspensão do despejo liminar, que também ocorreu na Alemanha. Eu acho que na Alemanha foi até qualquer despejo que foi suspendido, né? Sim. Uhum. Então, eu acho que nós precisamos de alguns aperfeiçoamentos ainda. Eu apoio totalmente esse projeto de lei, apoio, tanto que estou atuando, apoio totalmente esse projeto de lei. Nós estamos vivendo no Brasil uma união dos civilistas absurda, né? Quando saiu o projeto, eu trabalho muito com migalhas. Você entrava no migalhas, as pessoas apoiando, fazendo sugestões. Então, acho que o projeto é muito bom, é emergencial e é salutar. Nós precisamos realmente desse projeto. Como eu sou civilista, o civilista ele é uma mistura de realista com pessimista, né? Uma frase que eu tenho dito, Henderson, eu acho que você vai concordar: o mundo que nós conhecemos até janeiro de 2020 não será o mesmo mundo. Nós vamos ter um outro mundo. Nós teremos um outro mundo. E aí eu vejo as pessoas insistindo nas mesmas premissas que tinham até então, né? Uma teimosia de insistir nas mesmas ideias. Não, meus caros, nós vamos ter um outro mundo a partir... Aliás, nós já temos um novo mundo a partir de agora, inclusive jurídico. Concordo. E esse é o grande desafio, na verdade, que todos nós, seja como professores e os que nos assistem como operadores ou estudantes, o grande desafio é encontrar as melhores respostas para essa nova plataforma que nós passamos a vivenciar, tanto social quanto econômica, mas especialmente a jurídica, que passa a refletir todas essas alterações, né? Imagina só se todo mundo que estava com dificuldade em se tornar digital, agora o coronavírus obrigou todo mundo a se tornar digital, todo mundo a rever suas relações, graças a essa pandemia. Nesse aspecto, a gente falou de contratos, especialmente, mas também acredito que, como a sociedade mudará, também mudará o direito de família. Aliás, acho que até o direito de família está sendo muito testado neste momento. Por exemplo, como falar de visitas de guarda de alimentos também, que a plataforma econômica do alimentador
e do alimentado também se altera neste momento. Como que o direito de família, você acha que ele vai reagir neste período de transição? E o que você acha que, da sua leitura, de que a sociedade está se transformando por causa dessa pandemia, vai impactar no direito de família de amanhã? Bom, vamos começar com alimentos, né? Eu escrevi no Migalha sobre isso, já saiu uma decisão do ministro Sanseverino nesse sentido, convertendo todas as prisões de devedores de alimentos em prisão domiciliar, né? Uhum. E há uma proposta nesse sentido no projeto de lei 1179/2020, que eu acredito que será confirmada, né? Que é o artigo 18, que prevê o seguinte: até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no artigo 528, parágrafo 3º e seguintes do CPC, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar. E aí veio uma inclusão, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Sugestão que foi feita, entre outros, pelo nosso querido amigo professor João Agui. Eu concordo totalmente com essa mudança, né? Até porque nós temos um problema prisional gravíssimo, não se justifica, nesse momento, manter os devedores de alimentos presos, né, nas penitenciárias. Eu acho que depois de tudo isso, como nós vamos ter uma crise econômica, uma depressão econômica, não haverá justificativa, na minha opinião, para manter os devedores de alimentos presos. E eu penso que a prisão civil do devedor de alimentos, até na linha da Convenção de Direitos Pacto de São José. Pacto de São José da Costa Rica, ela deve desaparecer do sistema, né? Sim, aliás, uma coisa que vem sendo pleiteada há bastante tempo também, né? Acho que agora chegou no momento para isso. E devem surgir aquelas outras alternativas do 139, inciso 4 do CPC. Elas devem ganhar força. A prisão vai ser última rácio ou desaparece, né? Então, a apreensão de documentos, de passaporte... Suspensão de CNH, aquela coisa. Imagina só, não poder dirigir impacta na sua vida muito mais do que a prisão civil. Sim. Então, acho que tem sido mais efetivo, inclusive. Isso. Eu sei muitos advogados de família ficam chateados com isso, principalmente aqueles que trabalham com a parte de alimentos, né? Acredito na efetividade da prisão civil, mas a minha posição doutrinária, eu acho que a prisão civil ela não subsiste, por qualquer dívida, ela não subsiste mais com a nossa ideia de humanidade, e ainda mais agora que a gente vai precisar de solidariedade, a solidariedade mais acentuada, eu acredito que ela não subsiste, né? Sobre guarda de filhos, nós fizemos uma proposta, mandamos para o senador Rodrigo Pacheco, professor, eu, Simão e Bunazar, professor Mário Delgado fez uma proposta também, mandou para a senadora Soraya, as duas propostas chegaram para a relatora, a senadora Simone Tebet, e ela achou melhor não adotar nenhuma das duas, né? A proposta minha do Bunazar e do Simão era no sentido de manter os regimes de guarda então existentes, salvo se ele não atender ao princípio do melhor interesse. A gente falava salvo em caso de isolamento ou não atender o princípio do melhor interesse, e tinha um parágrafo único trazendo a possibilidade de visitas pelo sistema virtual, tá? A proposta do Mário era diferente. A proposta do Mário falava já em alteração do regime, né? E a gente está aqui tentando encontrar um meio termo, né? Porque talvez a gente faça uma proposição em conjunto no Senado, de uma lei em separado, se seria manter a guarda como premissa ou que o juiz pode alterar como premissa. Então, a gente vai ter que ter um meio termo, né? Acho que a lei já resolve a grande maioria das situações, os artigos 1583 e 1584, mas precisa de um parâmetro para o julgador, né? É a mesma coisa da locação. Não aprovaram nada sobre a locação, né? Sobre um parâmetro para a locação. Então, a gente fica analisando caso a caso, sem ter um parâmetro, isso só gera insegurança. Então, acho que na guarda de filhos a gente precisaria de um parâmetro mínimo para trazer um mínimo de segurança, né? Concordo. O outro ponto também que acho que causa bastante insegurança hoje em dia é que, enquanto os regimes não mudam, eles estão acontecendo, e nessa questão de isolamento é como tornar efetiva a guarda. Se suspende o direito de visitas. Se fica suspenso, se faz online, se permite que se encontrem, porque a gente está no distanciamento, né? Não no isolamento pleno da sociedade. Eu acho que
Eu acho que a premissa é manter o sistema de guarda que já foi instituído com adaptações, né? Inclusive, em casos de isolamento, em casos de suspeita em relação à Covid, é fazer de forma virtual. E em relação a grupos de risco também, pais ou avós, né, que sejam de grupo de risco, fazer a visita pelo sistema virtual. Mas está gerando muita demanda. Eu acho que guarda de filhos, pelo que eu tenho visto, e locação imobiliária são os dois principais focos aí de discussões. Né? Não sei, pelo menos explica para mim. Sim. Em relação à locação, como você acha que vai se desenvolver isso? Porque teve a discussão sobre a possibilidade do não pagamento, a suspensão do pagamento de aluguel, teve a possibilidade da renegociação automática, foram discutidas várias hipóteses e possibilidades aqui. Como você está vendo que vai se resolver isso? Como que você acredita que é a melhor resposta e como que o judiciário deve se comportar nesse momento? Propostas legislativas estão andando, né? Para os operadores do direito em geral, pode ser melhor até ter negociação caso a caso, mas eu não acho que essa seja a melhor solução para a sociedade. Eu acho que a melhor solução para a sociedade é a gente ter um parâmetro, né, como estava no artigo 10 do projeto, e esse parâmetro ser utilizado como baliza para negociações. Eu acho que essa que deveria ser a premissa. Né? Então, havia uma proposta inicial de 20%, né? E depois essa proposta de pagar 20%, aqueles que não possam pagar, demonstrando uma situação de dificuldade, pagar 20%, e depois a gente acabou fazendo uma proposta que usando o parâmetro do artigo 916 do CPC, que é a moratória legal. Então, aqueles que comprovem que não podem pagar 30% e dissolver o restante em 6 meses. Né? Claro, esse seria um parâmetro de negociação e nós verificando a condição do locatário e, eventualmente, até do locador, só que acabou... Também colocamos uma regra, e a redação foi do professor Bunazar, quando nós fizemos a proposta, que foi adotada, que poderia ser aplicado para locação não residencial, em se tratando de pequenas empresas locatárias, e sempre o juiz verificando a condição do locatário e do locador. Então, essa foi a sugestão que nós fizemos. Já saiu uma decisão, que está publicada no Migalha, saiu hoje, né? Em uma tutela, o juiz aplicando exatamente esse parâmetro, né? 30% de pagamento de aluguel e dissolvendo o restante. É o que está no CPC, 916. Então, acaba sendo uma resposta que pode ser dada. Em relação aos demais contratos, você fez um belo artigo condensando vários textos. Houve uma pluralidade de textos acerca de contratos, acho que até causou um susto nos leitores de ver, tanto nos sites de notícias, vários autores publicando. Você fez um belo trabalho condensando várias posições e tudo mais. Né? Está disponível no Migalhas, está disponível no Gen Jurídico, também na plataforma do Jus Brasil, do professor Flávio. Como você está analisando o desenvolvimento, tanto da doutrina quanto do que deve ser aplicado agora? Você dá uma conclusão que eu acho muito interessante, queria reforçar ela ali com os nossos leitores neste momento. Sim, sim. Olha, o texto foi publicado 2 semanas atrás, eu condensei o que havia sido publicado no Migalhas Contratuais, né? Que é a coluna do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, IBD-CONT, do qual eu tenho a honra de ser o presidente e um dos fundadores. Só que os textos não param, nós continuamos tendo textos que saem todo dia. Hoje já saiu mais um do professor Schuma, amanhã nós temos do professor Tepedino e da professora Carla Moutinho, na quarta-feira temos um outro texto do professor Salomão, Resedá da Bahia, quer dizer, não para, né? O que eu estou percebendo, e inclusive com esses textos novos, tem um do Simão também muito bom, que saiu sexta-feira, né? Existem argumentos para todos. Tem argumentos para o locatário, para o locador, para a parte A, parte B. O sistema jurídico tem tese para todo mundo. Né? E boa-fé... à vontade. Tem para todos. E teses fortes, fortíssimas. Baseadas, inclusive, em precedentes. Né? Primeira coisa, a gente tem que impedir a moratória ampla e restrita. Se vier uma moratória ampla e restrita, o sistema quebra. Então, isso nós não podemos ter em hipótese alguma. Né? Eu acho que a gente precisa, são aquelas palavras-chave, né? Bom senso, boa-fé e solidariedade, para procurar manter sempre os contratos com adaptações. Né? As coisas vão mudar muito, como eu já falei aqui. As pessoas ainda não têm ideia de como vão mudar. Né?
Ontem eu estava assistindo o Manhattan Connection, eu gosto muito daquele programa. Nos Estados Unidos se falam em 50 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Né? Em 50 milhões de desempregados. E é uma coisa impressionante, né? Parece que lá o impacto foi maior do que aqui. Né? Parece que a curva aqui, eu tenho falado com vários médicos, a gente está conseguindo, com esse isolamento, não ter, por exemplo, 1.000 mortes num dia. Né? Nós temos aí... Eles tiveram dois problemas ali. O primeiro foi de não fazer isolamento. O segundo foi que eles utilizaram um teste para ver se as pessoas estavam com Covid ou não. Um teste que não era bom o suficiente. Então, deu inúmeros falsos negativos. E aí as pessoas continuavam andando e isso se espalhou tristemente. Né? Então, quer dizer, as coisas vão mudar. Nós vamos precisar de adaptações. Eu acho que os juízes vão evitar o máximo, por exemplo, os despejos, as extinções contratuais. E o comportamento de hoje, a boa-fé, a ideia de negociação, tudo que as pessoas estão fazendo agora, de tentativa de manter os negócios, isso vai ser levado em conta pelos jogadores no futuro, pelos juízes, pelos árbitros, né? Então, assim, eu acho que a nossa política nesse momento é correta, a gente preservar vidas e depois a gente corre atrás de adaptações econômicas. Pessoal, porque a gente tem que pensar o seguinte, todo mundo vai, em certa medida, ter problemas. Todos terão. Né? O Diogo Mainardi, em certa medida, é um cavaleiro do apocalipse, né? Eu gosto das colocações dele. Ele disse uma frase ontem, todos nós vamos empobrecer. Vamos empobrecer e a gente vai ter que ter uma retomada. E com isso vão os contratos, vão as negociações. Isso é inevitável. Quem é da área jurídica vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Né? Um trabalho de reconstrução e de revisitação de muita coisa. Aliás, de tudo, né? Todos os vínculos que nós mantínhamos, contratuais ou não contratuais, mas todos os vínculos jurídicos, de uma forma ou de outra, serão afetados. Em todas as áreas, nós vamos precisar revisitar isso. E falando em todas as áreas, eu queria também entrar um pouco em consumidor. Como que você está vendo a reação do direito do consumidor para isso? A primeira coisa que foi diz respeito às passagens. Estava todo mundo em pânico, sabendo como desmarcar, remarcar ou não, se tem direito à aplicação de multa ou não e tudo mais. Mas me parece que isso é muito simplório perto de todo o mundo de relações consumerísticas que nós temos, que também estão abaladas neste momento. Saiu uma nota técnica das passagens, que até nós vamos ter um comentário na revista do IBD Conte, volume 3. O professor Marcelo Caliço, da PUC do Rio de Janeiro, vai comentar, prevendo aí a remarcação ou o reembolso em 12 meses. Deram uma moratória para as empresas aéreas de 12 meses. Né? Eu acho que o transporte aéreo não será mais como era antes, as pessoas vão ter um receio de viajar e de fazer turismo, então, por muito tempo. As aglomerações serão evitadas por muito tempo, né? Pelo trauma coletivo que nós teremos depois de tudo isso. Né? Então, nós vamos ter uma diminuição no mercado. Claro, a gente tem que procurar preservar as empresas, eu falei em preservação, mas, desculpe quem pensa o contrário, uma moratória de 12 meses para a companhia aérea é algo muito exagerado. Né? Eu acho que, apesar dessa nota técnica, quando nós tivermos as ações judiciais, né? As companhias aéreas estão colocando esses 12 meses, tudo nesses 12 meses, até arrependimento, tudo. Nós vamos ter uma revisão em massa desses contratos. Eu acho que sim. No projeto, nós temos lá o artigo 8º, né? Que trata das relações de consumo, que afasta a aplicação do 49 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo de arrependimento de 7 dias, até 30 de outubro de 2020, né? Que é o lapso temporal final de cobertura da lei, que foi considerado na hipótese, não que isso não possa ser prorrogado. Regra domiciliar delivery de produtos perecíveis ou de consumo imediato e medicamentos. Faltou aqui uma regra, sugestão, implícita, mas acho que deveria, dizendo que essa suspensão não abrange as hipóteses de vício do produto, fato do produto defeito ou vício do serviço, ou fato do serviço. Sim. Então seria o caso, né? Essa é uma proposta, cobrindo hoje as relações de consumo, né? O cito agudo, também que esse sistema protetivo ele vai acabar sendo mitigado em muitas das suas regras. Né? Nós vamos ter mitigações muito grandes. E outra coisa também, eu acho que a lei da liberdade econômica, muitos dos seus aspectos, aí também vai sofrer, ela acabou de entrar em vigor, ela vai sofrer
uma revide, né, tempo de vigência também. Concordo. Eu vi uma euforia muito grande de diversos setores dos jurídicos, mas especialmente dos setores sociais mesmo, empresários. Mas me parece que a patamar que nós tínhamos de atividade econômica naquele momento, de segurança, de estabilidade, não me parece que permita essa lei agora ser aplicada a todo vapor como estava se querendo. Aquelas aberturas que se davam para dar maior autonomia às partes, no fundo, acabavam fazendo umas aberturas de interpretação que causavam mais insegurança. Creio que hoje a palavra-chave é o que você já mencionou, é solidariedade e as partes renegociando para manter o objetivo interno dos seus contratos, dos seus vínculos. Né? E veja só, né, Henderson, você que é um filósofo, estudioso da teoria geral do direito, né? O mundo começa com cada século com teses individualistas, egoístas, centradas no individualismo, até que por volta dos anos 20 ou um pouco antes ocorre um evento catastrófico. Isso várias vezes aconteceu. Por isso, nós vamos passar de novo por isso. Nosso azar, nossa sorte, nós estamos aqui nesse momento. Sorte para alguns, azar para outros. É o momento que nós vamos começar a fazer releituras de tudo. Por exemplo, nós vínhamos discutindo sobre a proteção de dados pessoais, inclusive da relevância disso, de um direito fundamental, do princípio da privacidade, a proteção à privacidade dos seus usuários, a vulnerabilidade dos usuários. Agora já há um clamor já para poder mitigar essa proteção à privacidade, que as pessoas têm que fornecer os seus dados pessoais em prol de uma proteção da coletividade, e aponta alguns casos que isso deu certo, como por exemplo, a Coreia do Sul, né, não tem essa proteção de dados que tem outro na Alemanha, por exemplo. Então, realmente, nosso patamar de raciocínio muda-se completamente. De tudo que nós vamos fazer aplicação, e nós temos até que estar atentos ao quanto que nós devemos permitir ou não, acelerar ou não essas mitigações daquilo que nós viemos construindo. Né? É um novo mundo, mas dá receio de ampliarmos muito os poderes para cima das nossas garantias, liberdades individuais. Flávio, bem-vindo novamente. Só para falar da LGPD, eu acho que não tinha outra alternativa que não fosse prorrogar o prazo, né? Pelas multas, né? Então, realmente, a gente precisaria de uma prorrogação do prazo da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, nesse momento, né? Sei que existem muitas críticas a respeito disso, mas acho que é a solução nesse momento mais salutar. Né? Boa. Bom, nós temos algumas dúvidas apresentadas aqui pelos nossos leitores. Eu vou pegar um pouco aqui. Flávio, nós temos uma dúvida da nossa leitora, Débora Costa. Ela pediu para que falássemos um pouco sobre direito condominial, assembleia, tudo mais. Como fazer nesse momento. A mesma linha de tudo que você falava, também a adaptação por meio de tecnologia, né, tudo que é possível, e eventual renegociação. O que você me diz sobre isso? Eu apoio totalmente o que está no projeto, né? Que prevê que o síndico ele pode restringir a utilização de áreas comuns, né, para evitar a contaminação, restringir ou proibir a realização de reuniões, festividades, uso dos abrigos de veículos por terceiros, né? Acho que é uma boa solução. E também tem uma regra de que não existe proibição para obra de natureza estrutural, realização de benfeitorias necessárias. Né? Também tem uma proposta aqui de que a assembleia condominial pode ser feita por meio virtual. E uma proposta que foi sugestão nossa, que acabou sendo incluída, que é a ampliação dos mandatos de 20 de março até 30 de outubro. Né? Eu acho que as soluções acabam resolvendo os problemas atuais. Né? E direito de vizinhança tem que analisar caso a caso. Né? Porque eu sei que com as pessoas em casa aumentaram os problemas de vizinhança. Né? Então, tem que se analisar caso significativamente os problemas de vizinhança vão se aumentar agora. E uma outra dúvida aqui. Tem uma pergunta aqui sobre contratos que envolvam academia, escola, por exemplo. Como ficaria nesses casos, se você tem uma sugestão de como resolver aqui? São duas hipóteses diferentes, né? Porque as escolas, muitas delas estão oferecendo serviço online, né? Os cursos
online, é passando o mesmo conteúdo, né? Se estão passando o mesmo conteúdo, estão atendendo, eu acho que o contrato continua sendo pago sem diminuição de valor, né? Não cabe abatimento no preço. Escolas que não estão oferecendo, eventualmente cabe uma revisão mais à frente. Possivelmente a gente vai ter o retorno das aulas só em agosto, sem férias, né? Não vão ter férias de dezembro nem de janeiro, né? As aulas vão ser e muitas delas no sistema integral, então paga agora para eventualmente não ter que pagar depois o valor integral, né, do ensino integral. A academia é uma coisa um pouco mais complicada, né? E até em relação à academia, eu tenho uma academia lá em Minas com a minha mãe, né? Eu acho que as academias vão sofrer um baque muito grande. Eu sou proprietário de uma academia, né? E porque eu acho que as pessoas vão ter receio muito grande de academias, né? Eu acho que aí é uma questão de relacionamento, né? Se a pessoa pretende ainda no futuro usar esse serviço, tem um apego à academia, tem que tentar ao máximo pagar um valor mínimo, sobreviver e passar dessa crise. Depende de cada um, do fluxo do empresário, né? A nossa lá, a gente vai fazer o máximo para ela subsistir depois de tudo isso. Mas a gente vê lá os colegas lá na cidade que também tem academia, estão desesperados, né? Porque ninguém paga mais nada, né? Colaboração. Né? Muita gente agora vai passar a fazer exercício em casa também, né? Isso vai mudar muito. Né? Vai. O setor vai se sentir bastante, mais do que educacional. O educacional está se movimentando de academia, mesmo com aula online, assim, o serviço é bem diferente, né? Completamente. Até que tem a questão do estímulo de estar ali presencialmente e tudo mais. Meus caros, infelizmente, o professor Flávio caiu. Como vocês puderam ver, ele mesmo dizia, né, que as lives vão entrar em colapso. Eu acho que o Instagram não está preparado para a quantidade pesada de acessos e lives ao mesmo tempo, além de viramos heavy users, né? Estamos usando muito mais. Bom, eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. E eu sei que não tem sido fácil essa quarentena, mas fique em casa o tanto quanto possível. Estamos juntos nos seus estudos, juntos na sua atuação profissional. Conte conosco do Gen Jurídico. Aliás, visite o genjuridico.com.br. Estamos colocando inúmeros artigos sobre as relações jurídicas neste momento. Temos artigos sobre questões trabalhistas, questões processuais, questões civis, questões consumeristas, para nós sabermos como melhor atuar neste momento que apresenta tantos desafios para todos nós. Inclusive, aproveito a convidá-los não só a conhecer ali o Gen Jurídico, conhecer também as obras que estamos preparando para essa campanha, mas também lembrá-los de que este é um momento que os profissionais de saúde estão na frente da atuação ali, combatendo a verdade, tentando conter essa pandemia, mas nós, do mundo jurídico, estamos também convidados a travar uma outra batalha que ainda não está sendo vista, que é justamente o momento de pacificação das relações sociais, estabilização da sociedade, tanto agora, neste momento que estamos vivenciando, mesmo confinados dentro de casa, mas também depois deste novo mundo que vai surgir, e nós ainda precisamos entender tudo que vai acontecer com ele. Eu agradeço de coração a presença de todos, tivemos um ótimo número de audiência aqui, seguimos à disposição. Eu sou Henderson Furst, me acompanho também nas redes sociais, vai ser um prazer nós dialogarmos e estarmos juntos e passarmos por isso juntos, firmes, e depois viver essa nova sociedade que está por vir. É isso, um forte abraço e tenham um ótimo dia, uma semana maravilhosa. Um abraço, gente. Até lá. Se cuidem.